Boa noite, meus amados irmãos. Queria estar meditando um pouco na palavra de Deus, né? Tava meditando e lendo a palavra e pensando, eu falei, vou ler um pouco e vou meditar, né? Fazer uma palavra para alguns irmãos tiver ver esse vídeo em algum lugar, tá meditando também na palavra de Deus. E é uma passagem da Bíblia que mexe muito comigo, né? Lucas 15, 11 é a parábola do filho pródigo, né? É acerca de um jovem e pediu sua herança a seu pai e foi em direção ao mundo, em busca de prazeres, né? Em busca de ser independente. E nem tem muitos hoje em dia. Vou ler a passagem para que possamos meditar um pouco nela, né? Lucas 15, 11. Do 11 ao 32. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda e me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas, e os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu tenho abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me eis, e irei-te com meu pai. E direi: Ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo. Trazer a melhor roupa, vesti-lo-ei, pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramos nós, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de as ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevados? E ele diz: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos nós, regorizarmos nós,
esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Irmãos, essa palavra ela fala do jovem, né? Do jovem que tinha tudo ali em volta dos seus familiares, de sua família, de seu pai. E por um motivo, tem muitos hoje por aí, né? Ele resolveu pegar a sua parte da herança e sair, né? E sair e usufruir do que o mundo oferece, né? Enganado talvez ali pelos amigos, enganado talvez por prazeres, né, da vida, ele foi ali buscar talvez uma experiência, um sonho que ele tinha, né? E a Bíblia que relata que ele pegou sua herança e foi, né? Foi viver do modo que ele achava que era o certo, né? E foi embora, né? E a Bíblia fala que passando o tempo, ele gastou todo esse dinheiro que o seu pai deu para ele e ficou sem nada, né? Aí se foi os amigos, perdeu as amizades, né? Perdeu o dinheiro, foi procurar um serviço. E a Bíblia relata, e no versículo 14... E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a necessidade, né? Ele gastou tudo e houve muita fome. E sabemos que muitas das vezes, quando tem muita fartura, todo mundo ajuda. Mas nesse tempo, a Bíblia relata que houve uma grande fome. Então, já é mais difícil alguém ceder algo para você, alguém que já está passando por um momento de dificuldade, né? E a Bíblia fala que ele chegou e no fazendeiro ali, pediu serviço, e o homem mandou ele cuidar de porcos, né? E no 15 fala, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o mandou para os seus campos apacentar porcos, né? E além dele ter ido apacentar porcos, irmãos, sabemos que provavelmente esse jovem aí, nessa cultura e em Israel, nesse tempo, eles eram povo judeu, né? E judeu porcos amaldiçoado. Eles não se alimentam de porco, eles não comem porco. Então, para você ver o nível que esse jovem, ele se rebaixou. Ele foi cuidar de porco, de um animal que para os judeus, ele é imundo, né? A Bíblia fala que ele é imundo para os judeus, né? Para você ver o nível que esse jovem estava. E a Bíblia fala que ele foi apacentar porcos. E chegando lá, cuidando dos porcos, da fazenda lá do homem lá, ele desejava, irmão, no 16 fala, e desejava encher o seu estômago com as bolotas e os porcos comia, e ninguém lhe dava nada, né? Para você ver o nível de um jovem, era rico, tinha tudo, chegou numa humilhação dessa, chegou um ponto que ninguém lhe dava nada, né? E a Bíblia relata, e ele, passando por essas necessidades, ele caiu em si. Muitas das vezes, nós estamos no pecado, nós caímos em si. Muitas das vezes nós caímos em si. Nós percebemos o erro, né? Nós percebemos que estamos vivendo no erro. Muitas das vezes nós caímos em si, nós estamos ali cometendo um erro e nós falamos, poxa, isso é errado. Isso é cair em si. Ele caiu em si. Porém, esse jovem, além dele ter caído em si, no 17, ele caiu em si e lembrou. Ele lembrou os trabalhadores dos seus pais. Falou, poxa, lá na fazenda do meu pai eles comem do bom e do melhor. Meu pai dá do bom e do melhor para eles. E eu tô aí comendo lixo, resto, comida dos porcos, né? Ele pensou, poxa, vou voltar. No 18 fala, levantarei-me eis e irei com meu pai. É dizer, ele tomou a primeira atitude, ele caiu em si.
E a segunda, ele falou, levantarei-me eis e irei-te o meu pai, e direi, pai, peguei contra os céus e perante ti. Quer dizer, ele, aí eu ensino, igreja, e ele tomou, irmãos, e ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Voltar, né? Não adianta apenas você reconhecer o seu erro. Não adianta apenas você reconhecer que está errado. A Bíblia fala que ele tomou a atitude de voltar. E esse é um ponto que mais mexe com o nosso orgulho, né? Muitas das vezes nós reconhecemos que estamos errados, mas nós não voltamos. Nós reconhecemos que estamos errados, mas nós não damos o braço a torcer. Nós não pedimos um pedido de desculpa, um pedido de perdão, nós não voltamos. Esse é o ponto mais difícil, né? E a palavra e nos alerta e nós temos que aí em si e voltar, né? Voltar, reconhecer o erro, pedir desculpa, ir atrás de quem nós nos causamos danos ou fizemos mal, né? Aí no 18 fala, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Levantarei-me-ei, no 18, levantarei-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, peguei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, né? Para você ver aqui o ponto, e ele reconheceu tanto o seu erro, igreja, irmãos, ele reconheceu tanto o seu erro, e ele falou, poxa, eu vou voltar, e vou pedir para pelo menos ser um servo dele. Vou pedir para ele deixar pelo menos ser um trabalhador para ele, né? Talvez ele me aceite de volta, porque ele reconheceu, irmãos. Muitas das vezes nós reconhecemos o erro, né? Mas o nosso orgulho, o nosso ego está lá em cima. Nós não queremos recomeçar, nós não queremos descer. E muitas das vezes o evangelho, o cristianismo é isso, é descer para você subir, né? Muitas das vezes, para você subir, você tem que descer. A Bíblia fala, os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala, né? Bem-aventurados os humildes, né? Serão consolados, mansos, humildes, né? E muitas das vezes nós reconhecemos o erro, mas não voltamos, né? E o jovem fala que ele não era mais digno de ser chamado filho do seu pai. E ia pedir pelo menos serviço. Talvez seu pai ia se compadecer dele e voltar para ele, né? E levantando, no 20 fala, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E a Bíblia fala no 20, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, né? É um ponto maravilhoso aqui no 21, ele reconhece, né? Ele chegou, se humilhou perante seu pai. Ele já falou, pai, eu não mereço ser chamado seu filho, né? Eu não mereço. Deixa eu morar aí, me dá uma moradia. Eu não mereço mais ser chamado filho, né? Mas o pai, e no 22, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa roupa e vesti-lo, colocai-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Para você ver, irmãos, muitas das vezes nós e não leva um arrependimento, né? Um arrependimento, voltar. E para você ver o poder que tem em você aí em si, voltar e pedir perdão. Muitas das vezes nos falta isso. Muitas das vezes nós caímos em si. Nós percebemos que estamos errados. Nós percebemos que estamos no erro. Mas nós não voltamos. Ou muitas das vezes nós voltamos, mas não pedimos perdão, né?
E não tem homem, não tem como, irmão, um filho, uma criatura se ajoelhar perante um pai e pedir perdão ao pai, o pai não perdoar. Não existe isso aí, não tem como, pois o próprio Jesus, numa passagem, ele diz que quanto mais um pai seja ruim, se o filho pedir um pão, ele lhe daria uma pedra, né? Quanto mais Deus, e é bom, a Bíblia fala que a sua misericórdia é infinita e seu amor dura para sempre. Ele está pronto a perdoar, mas ele está pronto a perdoar um coração quebrantado. Coração, e além de ter se arrependido, volta. E voltando, pede perdão, né? Voltando, pede perdão. E ainda fala, eu não sou digno de ser filho, deixa eu ser pelo menos servo, né? Muitas das vezes nós cometemos erro, cometemos pecado e queremos voltar, queremos ter direitos, mesmo direito que nós tínhamos antes, outra hora, né? Outrora, mas não, né? É a humildade, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. E Deus deseja de todos nós, né? De mim, de você, Deus deseja de todos nós o verdadeiro arrependimento. O parar, o reconhecer o erro, voltar e pedir perdão, né? Isso que Deus precisa de todos, de mim, de você, né? Muitas das vezes nós falamos, poxa, estamos errados, mas não voltamos, não pedimos desculpa, não pedimos perdão e achamos que é por isso mesmo, né? E isso afasta, talvez a bênção, ela não chega até nós devido a isso. Continuando, né? Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo-eis, pô-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se, né? Começaram a se alegrar e fazer festa, igreja, irmãos, para você ver. Tão grande e é o amor de Deus para conosco, né? O tão grande é Deus se move quando nós voltamos, nós se arrependemos verdadeiramente, buscamos a Deus e buscamos a Ele verdadeiramente de arrependimento, de desejo de mudança, desejo de querer algo novo, né? Eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Você vê, irmão, esse pai trazendo pro nosso mundo é Deus, irmão, é Deus. Deus está te esperando. Deus está com roupa nova. Deus está com uma sandália para pôr nos seus pés, um anel para pôr no seu dedo. Deus é te perdoar. Deus é te perdoar. Ele é te fazer novo. Ele é fazer de você uma nova criatura. Ele é chamar você de filho. Ele é chamar você de filho. Não adianta você pensar que você não tem mais jeito. Você pensar e você fez, não tem perdão, isso é mentira do diabo. A Bíblia fala que quanto à vida, a esperança. E quanto à vida, irmão, a esperança. Então, se você está vivo, se você está respirando, para você é esperança. Volta para Deus, busca a Deus, né? E Ele está de braços abertos para te abraçar e fazer, filho, você é meu filho amado. Você é meu filho amado, peça perdão para Ele verdadeiramente, né? Arrependa dos seus maus caminhos, larga seu maus caminho, larga o erro, o pecado, arrependa, né? E quantos podemos achar, pois o Espírito Santo, Deus está pronto a perdoar, né? Deus está esperando você, uma atitude sua, para te abraçar e te fazer uma nova criatura. Mas para isso você precisa fazer e nem esse filho pródigo. Ele parou, ele caiu em si, parou e voltou. Então nós temos aí em si, nós temos de parar e voltar. Não voltar lá em cima, mas voltar lá embaixo. Falar para Deus, Deus, eis-me aí, Deus. Eu sei e pequei. Não mereço ser chamado seu filho, mas eis-me aí, me perdoa. Peça perdão para Deus, recomeça verdadeiramente, para você a esperança. Deus tem o melhor para mim, o melhor para você. Muitas das vezes o inimigo põe na nossa cabeça e para nós não há mais jeito. E para nós já era, é o fim de carreira. E Deus não te perdoa, isso é mentira do diabo. Deus está pronto a perdoar
A Bíblia fala que Deus está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará contigo, né? Deus é amor, irmão. Deus ama você de uma tal maneira. E se você soubesse, você voltaria para Deus. Não importa aonde você estivesse. Peça força para Ele. Peça força, irmão. Peça força, né? Lá no livro de Mateus 11, 28 ao 30. Vamos lá dar uma lida no livro de Mateus 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, irmão. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só o que Deus fala aqui para você que está passando por um momento de dificuldade, para você que está passando por um momento de tribulação, para você que não sabe o que fazer, né? Muitas das vezes, para você estar na beira mesmo de fazer uma besteira, talvez chorando, falando, para mim não tem mais jeito. Para mim é o fim. Mas não. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No 29 fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Né, irmão? Então não deixe o inimigo colocar na tua cabeça que você não tem mais jeito. Você tem jeito. Você tem jeito, irmão. Deus tem algo maior para a sua vida, para a minha vida. E Deus promete para nós, irmão, é a salvação. E Deus fala, e olhos nunca viram, coração nunca sentiram. Ele tem preparado para os que nele crê. E para isso, irmão, para você ter tudo isso, é fácil. É você fazer que nem um filho pródigo, parar aí em si voltar, né? E nele fala o Nicodemo: todo aquele que nascer de novo, da água e do Espírito. João 3, do 1 ao 21, fala acerca do batismo. Todo que for batizado, nascido de novo, confessar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, esse será salvo. Então não perca tempo, volte para... Busque uma igreja, busque um corpo, irmãos. A igreja somos o corpo de Cristo, né? Nós unidos, um braço, ele não vive fora do corpo. Se ele for desligado do meu corpo, ele está morto. E o cristão, o membro, ele tem que estar no corpo, irmão, unido em oração, né? Unidos em oração, a Bíblia relata isso aí. Então nós temos que ser unidos, buscar a Deus, se arrepender, voltar, for batizado, aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador, descer as águas, irmão, e esperar o reino eterno ir para nós, né? E ele promete para todos que nele crê e for batizado. Então, irmão, possamos meditar nessa palavra e possamos buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, esse Deus que é justo, esse Deus que é manso e humilde de coração. Esse Deus que está pronto a perdoar. Esse Deus que está na sua porta batendo. E se você abrir, ele vai entrar e cear com você. Não deixe o inimigo falar que para você não tem jeito. Não deixe o inimigo para lá falar que você já era. Deus tem o melhor para a sua vida, para os seus familiares, para os seus filhos. Deus está pronto a perdoar. Você só tem de aí em si voltar e se arrepender, pedir perdão a Ele, pedir para Ele para uma segunda chance. E Ele vai te dar uma segunda chance. Ele vai te pôr de pé. E a água vai voltar a jorrar da sua fonte, irmão. Creia nisso, creia na palavra e buscar a Deus, ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Deus vai te mostrar a verdadeira palavra, né? O verdadeiro amor. Deus é amor. Deus,
Ele ama o ser humano muito, igreja. Assim como ele me amou, assim como ele me ajudou, assim como ele está me ajudando, assim como ele me pôs de pé, igreja. Outra hora eu tava aí, talvez andando por aí vagando, né? Sem expectativa de vida, sem rumo, sem direção. Outra hora eu estava desorientado, mas nas minhas últimas forças, irmãos, aonde nas minhas últimas forças eu busquei a Deus, eu me apeguei na minha última força, aonde eu não tinha mais em recorrer, eu não tinha mais em buscar, eu sabia que existia um Deus, estava me esperando de braços abertos, mas para isso eu tive que parar, aí em si e voltar e pedir uma chance, pedir perdão e recomeçar. E ele me ajudou. Assim como ele me ajudou, ele vai ajudar você. Ele vai ajudar os seus. Porque ele é bom, igreja. Deus é amor. Deus está pronto a perdoar toda ele e invocar o seu nome, né? E confessar e for batizado e largar seu mau caminho. A Bíblia diz: vinde como está. Mas a partir do momento que você vai, você não permanece como foi. A mudança. Aonde Cristo está, tem mudança. Aonde Deus habita, há mudança. Busca Ele, igreja. Irmãos, busca um lugar para vocês ter uma comunhão espiritual, né? Se unir um corpo. E Deus possa trabalhar na sua vida grandemente, né? Que essa palavra possa chegar até você de uma maneira que você venha meditar nela, né? Aprender, ler. E o que Deus tem para mim e para você é inexplicável. Não há homem, ninguém que possa falar o tão grande é o que Deus tem para os que nele crê, né? E os que permanecer até o fim. Amém? Irmãos, boa noite, né? Boa noite a todos e possamos meditar na palavra de Deus.